Nesta tarde eu quero compartilhar com você sobre um tema que ele está presente na história da humanidade, está dentro da Bíblia, nos seus dois testamentos, e que ele é muito nocivo, destrutivo e que tem causado mal ao homem, à humanidade, desde o início até os dias atuais, que é a intolerância. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Não, assim, sermos oponentes briguentos com aqueles que não pensam como nós, não veem a vida, né, no aspecto religioso, no aspecto político, no aspecto social, como nós vemos. Como há intolerância dentro da religião, dentro da política e, na verdade, nenhuma religião humana liga o homem com o próprio Deus. Isso é impossível, né? Na verdade, há um que liga a humanidade com Deus. Esse é o próprio Deus, homem. Ele sai de Deus e se torna homem, e é o Deus homem, Jesus Cristo. Ele é o que liga Deus com os homens e os homens com Deus. Qualquer outra religião é impossível de ligar o homem com Deus. Então não existe religião que pode levantar a bandeira e dizer: nós temos a verdade, nós temos o caminho, nós temos a resposta, nós temos a razão. Isso é utopia, isso é balela, né? Somente Jesus tem a verdade, Jesus tem a justiça, tem o caminho, e é Ele que liga a humanidade com Deus. A própria igreja, ela existe porque Cristo está dentro dela, na pessoa do Espírito Santo. Então a igreja por si mesma, ela não tem autonomia de ligar o homem com Deus. Quem liga o homem com Deus dentro da igreja é a pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que está nela. Então nós vemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, a intolerância religiosa. E lá no Novo Testamento tem dois momentos com Jesus, teve outros, mas eu quero lembrá-los de dois. Um em que Jesus vai passando pela aldeia dos samaritanos e os samaritanos não querem receber a Jesus e os discípulos, por serem judeus. E dois dos discípulos perguntaram a Jesus: o senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu e consuma essa gente? Veja bem, a intolerância, porque não receberam a Jesus. Em outro momento, um até estava falando de Jesus, mas não era seguidor próximo de Jesus. E uns discípulos perguntaram: Senhor, o senhor quer que nós o proibamos porque ele não segue o Senhor? Olha bem a intolerância. E em outro momento, Paulo, que era tão querido, tão aceito pela religião judaica, porque ele perseguiu os cristãos, prendeu os cristãos e foi até testemunha de assassinatos de cristãos. E nesse momento a religião judaica paparicava o Paulo, né? Aceitava Saulo de Tarso. Ele era muito querido. Depois que ele se converteu ao cristianismo e chegou em Jerusalém, eles queriam matá-lo, perseguiram, prenderam ele. E vocês sabem, a perseguição não foi só dos judeus, depois foi também do Império Romano, e o fim que ele levou por seguir a Jesus Cristo. Ele foi decapitado. Da mesma forma é na política, né? Nós vemos governantes guerreando com outros governantes de nações, guerreando entre si. Por quê? Porque querem oprimir, querem dominar, quer que a outra seja como eles são, né? Eles querem controlar e impor a sua razão, a sua política num outro governo, numa outra nação, ou mesmo dentro de um próprio país, né? Partidos brigam, partidos querem controlar o outro partido, partido quer que
todos os outros partidos sejam semelhantes a ele, que concordem com ele. Se não aceitam, é motivo de perseguição, é motivo de briga, é motivo de difamação, é motivo de até levar à prisão, à morte, assassinato. Isso tem acontecido, né? Desde os primórdios até os dias atuais. A intolerância, vemos isso no Brasil hoje, a intolerância religiosa, a intolerância política. Vemos isso em outros países, em outras nações, intolerância religiosa, intolerância política. Mas esse não é o caminho, essa não é a verdade. Nós, como cristãos, devemos ser, sim, intolerantes com o pecado, intolerantes contra a injustiça, contra o ódio, contra a malícia, a maldade, contra tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o reino de Deus. Nós devemos nos posicionar em favor da verdade, sim, mas nós não devemos ser intolerantes com as pessoas. Querer obrigar as pessoas a concordar com a nossa posição de cristãos. Não devemos ser assim. Quem deveria, quem poderia e quem tem autonomia para fazer isso, que é o próprio Deus, Ele criou a todos, Ele poderia fazer com que todos concordassem com Ele, controlasse a todos, dominasse sobre todos, fizesse com que todos aceitassem a Ele. Ele não faz isso, nunca fez, não faz e nunca fará, porque Ele é tolerante, Ele aceita e dá liberdade às pessoas, para que elas pensem como querem pensar, sejam como querem ser, façam o que querem fazer. É claro que vai ter um momento que elas prestarão contas a Deus. Sim, todos prestarão contas a Deus, mas Deus não impõe, Deus não obriga, Deus não controla, Deus não é intolerante. E, infelizmente, isso é muito vivo, está pregnado em nós humanos. Nós queremos controlar as pessoas, nós somos intolerantes para com aqueles que são diferentes e nós devemos aceitar. É lindo isso, né? Poder caminhar com pessoas que pensam diferente de nós e nós suportarmos em amor e eles nos suportarem também em amor. Estarmos assim unidos em diferenças, em diversidades, mas vivendo em amor, suportando em amor. Porque esse é o caminho, porque esse é o caminho, essa é a verdade. Isso é Jesus. Jesus, quando andou pela terra de Israel, os anos que viveu, ele foi a pessoa mais tolerante no meio daquele povo judeu e daqueles povos que viviam naquela terra. Ele realmente mostrou uma tolerância religiosa, uma tolerância política e foi, sim, ele foi firme dentro daqueles realidades contrárias à palavra de Deus, mas ele mostrou tolerância e nós devemos viver desse modo, porque nós temos a presença dele dentro de nós. E você que ainda não pertence a ele, é difícil você suportar em amor, como a Bíblia ensina, porque você não tem o amor, que é uma pessoa, o Espírito Santo, ainda dentro de você. Você precisa de se arrepender, crer que Jesus é Senhor e Salvador, recebê-lo como seu Senhor, seu Salvador, pedir perdão dos seus pecados e certamente Ele vai fazer, porque Ele já fez isso na cruz. E assim você pode aprender a viver nessa vida suportando uns aos outros em amor e sendo tolerante. Deus abençoe a todos, em nome dEle, Jesus Cristo. Amém.